Oi, vamos ler um devocional comigo? A passagem de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 4, e são os versículos do 1 até o 11, e eles falam assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhes disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus é um ser único. Ele possui duas naturezas, a divina e a humana. Sua natureza divina é eterna, sem começo ou fim. João inicia seu relato do Evangelho mostrando isso ao dizer que o Verbo estava no princípio com Deus e era Deus. Isso está lá em João 1:1. Por outro lado, sua natureza humana tem início. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria e seu nascimento aconteceu em um dia e hora determinados. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Então, essa união de duas naturezas foi necessária para que ele fosse o Salvador que redime seu povo pelo seu próprio sacrifício. Ele viveu e morreu como um de nós, mas ressuscitou e venceu como Deus. O fato de Jesus ter uma natureza humana fez com que ele passasse por tudo o que passamos e sentisse tudo o que sentimos. A grande diferença é que ele não cometeu pecado algum. Jesus, sendo como um de nós, é nosso grande exemplo. A maneira como agiu nos ensina como devemos agir. Destaca-se o fato de o jejum ser algo presente na vida de Jesus. A passagem de hoje nos mostra Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Depois de um longo período jejuando, Satanás tentou Jesus de diversas formas, e em todas elas, Jesus saiu vitorioso. Em todas as investidas do inimigo, Jesus respondeu de forma correta e sábia, demonstrando firmeza e confiança em Deus e em sua palavra. Assim como Jesus, nós também somos constantemente tentados pelo mal. A cada dia, inúmeras oportunidades de desagradar o Senhor surgem. Você já pensou em como deve se preparar para esse tipo de situação? Jesus sabia que enfrentaria tentações e, como preparação, orou e jejuou. Temos que seguir o seu exemplo. E se quisermos vencer as tentações e provocações que vêm sobre nós, também precisamos nos dedicar à oração e ao jejum. O jejum pode ser praticado visando vários objetivos e o fortalecimento espiritual é um deles. Por meio do jejum, crescemos no senso de dependência do Senhor. Cresce em nós também a sensibilidade às coisas espirituais. Com isso, recebemos força para resistir às investidas do maligno, assim como Jesus fez. Quanta sabedoria e amor encontramos em Cristo ao ser exemplo para nós, mas precisamos seguir de fato esse exemplo. Se Jesus, sendo Deus, achou necessário jejuar e se preparar espiritualmente, por que devemos pensar que com a gente é diferente? Os dias estão corridos e atarefados, mas é necessário tirar tempo para esses exercícios espirituais. Senão, seremos derrotados por nosso inimigo e sucumbiremos ao pecado. Não precisamos jejuar por 40 dias e 40 noites, como Jesus fez para obter algum resultado. O que precisamos é colocar o jejum em nossa prática espiritual, ainda que seja só um pouquinho.
no começo. Pouco é melhor do que nada. E nossa fidelidade no pouco faz com que Deus nos recompense com o muito. Fiquem bem e eu espero vocês amanhã no nosso próximo vídeo de devocional. Tchau!